Documentário de vivências, Projeto Cura, A Primeira Crise, Take 1, Vídeo 5. Então, é isso, né? Temos o diagnóstico, iniciamos os trabalhos de adaptação e busca por tratamentos que funcionassem, passamos pelos primeiros processos de descoberta, de adaptação e uns sustinhos, uns incômodos, mas aí as coisas começam a ficar mais cotidianas e aí eu vou aprendendo a lidar com isso no meu dia a dia. E aí a gente vai pular para 2010, que é o ano que antecede a minha primeira crise grave, que foi em 2011. Então, chega 2010, eu já estou há 2 anos fazendo tratamento, eu estou fazendo atividade física, eu cortei embutidos, eu diminuí refrigerante, que já não era uma coisa que eu tomava muito, mas diminuí ainda mais. Eu estava buscando alimentos que ajudavam com esse processo da imunidade, então eu já era muito das sopas, mas aí eu estava fazendo sopas mais incrementadas. Eu já era muito dos chás, mas aí eu estava fazendo chás mais diversificados, que tivessem mais a ver com o processo, né, que ajudasse, porque antes eu era muito do chá mate, aí eu comecei a ir mais pro chá de ervas e tal, que podia ajudar. Comecei a tomar suplementação de ferro e me forçar a comer feijão, porque eu não gostava de feijão. Eu não gosto muito ainda, apesar de amar feijoada. Eu sou assim. Mas eu não gostava muito de feijão, comecei a me forçar a tentar comer um pouco mais de feijão, mas eu tomava suplementação de ferro e tomava uma suplementação multivitamínica específica para mulheres. Então era uma suplementação com maior concentração de B12, que é uma coisa que a gente precisa muito, né? E enfim, de outras coisas ali mais relacionadas à saúde e o bem-estar feminino. Mas ainda era uma coisa muito inicial mesmo, assim. Hoje eu fico pensando a relação do que eu estava tendo naquela época e o que eu tenho hoje em dia, a distância do entendimento que a gente tinha. Mas dentro do entendimento que eu tinha naquela época, com as informações que eu tinha, com o acesso que eu tinha, porque como eu já disse, é uma doença extremamente elitista e eu não tinha muito acesso na época, eu estava no norte de Minas na época, então assim, dentro desse contexto, que tem infinitas barreiras, eu estava fazendo o melhor que eu conseguia fazer. Então eu estava ali buscando realmente driblar os sintomas que me faziam mal. E estava dando certo. Ainda era tudo muito inicial, mas estava dando certo. Porém, chega o 3º ano. Montes Claros, para quem não sabe, é uma cidade universitária. Então, a pressão lá em relação a essa coisa de passar na faculdade, já sair do 3º ano entrando numa universidade, passar nas estaduais e nas federais é muito mais importante do que passar nas particulares. E essa pressão era algo que a gente vivia dentro do colégio, com uma ênfase assim, quase que violenta. Eu tive o privilégio, e eu sou muito grata pelo esforço que a minha mãe fez para que eu estudasse em um colégio particular, mesmo a gente sendo pobre, muito pobre. Mas ela se desdobrava para que eu tivesse uma boa educação. E eu estava tentando aproveitar ao máximo disso. Apesar dessas questões que não são fáceis para um adolescente ter que lidar, mas eu estava correndo atrás. E como eu já tinha, independente da pressão que o colégio fazia, eu já tinha essa demanda de que eu queria muito terminar o colégio já entrando numa faculdade, para que eu fizesse a minha faculdade o mais rápido possível e começasse a trabalhar. Eu tinha tanta vontade de iniciar alguma faculdade que eu já tinha esse pensamento, eu já tinha essa ansiedade no ensino fundamental. No ensino médio, muito mais ainda. No 3º ano, eu já estava num processo de ansiedade que que não é saudável, né? Já era uma ansiedade patológica, realmente, que hoje eu tenho consciência disso, mas na época eu não tinha. Então, o que acontece? Eu estava indo bonitinha, comendo comidinha de mamãe, muito bem feita, né? Fazendo atividade física, cortando um monte de coisa que não fazia bem, que até então a gente já tinha conhecimento, já tinha entendido. E aí chega o 3º ano e eu começo a cortar esses cuidados, porque o meu tempo estava mais escasso, eu estava completamente focada em estudar e passar no vestibular para todas as que eu ia tentar. Então, nesse foco que eu estava, de já terminar o colégio emendando numa faculdade, e eu tinha o sonho de
para uma federal, eu tinha metas bem altas. Eu comecei a deixar de lado esses cuidados para focar completamente nos estudos. E aí eu parei de fazer academia porque de manhã eu ia pro cursinho que o meu colégio oferecia, era da mesma rede. Então eu ia de manhã pro cursinho de 7 a meio-dia. 1h da tarde eu tinha que estar no outro prédio do colégio para fazer o ensino médio, o meu terceiro ano. Então, de meio-dia a 1 eu tinha que andar alguns quarteirões, almoçar e entrar pro colégio. Muitas vezes não dava tempo de ir em casa para poder almoçar direito e tal. Aí eu acabava comendo na cantina ou do cursinho ou na cantina do colégio. Então eu acabava comendo mini pizza, salgadinho, hambúrguer, aquele hambúrguer fechado de salgado, essas coisas assim. E aí voltei a tomar refrigerante, que já não era uma coisa muito comum e que eu já tinha diminuído, voltei a tomar com mais frequência. Comecei a tomar com mais frequência, na verdade. E aí eu tava nessa correria. Então era de manhã cursinho, de tarde eu tava fazendo ensino médio e de noite eu fazia o pré-ENEM. Então eu tava em um prédio do colégio de 7 a meio-dia, em outro prédio do colégio de meio-dia às 5h30, e aí eu ia em casa e voltava para esse prédio do colégio de 7 às 10h30, pro pré-ENEM. Então eu estudava de 7 da manhã até 10h30, sem contar que você tem que acordar mais cedo para se arrumar e que você vai chegar às 10h30 em casa e não vai dormir imediatamente. Então eu comecei a dormir menos, eu parei de ir na academia, eu comecei a comer besteira, que não era muito minha praia, e eu tava muito nervosa, muito ansiosa. Eu tava assim, foi uma época muito estressante na minha vida, porque eu queria muito, e aí tava chegando perto, e aí a confiança que eu tinha, que eu parecia, que eu transparecia toda a minha vida, de que eu vou terminar o ensino médio e eu vou entrar numa faculdade, eu vou fazer o meu curso e eu vou terminar o meu curso e eu vou entrar no mercado de trabalho e eu vou ser uma super empresária e blá 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 blá. Na verdade, eu sempre quis ser produtora de eventos, então eu vou ser uma super promoter e blá 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 blá. Então eu tinha isso muito claro pra mim. Só que aí eu fui perdendo essa minha certeza de que ia dar certo, porque tava chegando perto, eu tava vendo a galera, eu sabia, tipo assim, a galera não tinha nem medo de não passar no vestibular, porque sabia que assim, podia ir ficar um ano viajando, era uma galera que tava em outra visão de mundo, era uma galera que tinha outro acesso, era uma galera que tava em outro patamar. Então, assim, eu comecei a me sentir insegura no meio desse pessoal, e é claro que isso começou a bater muito no meu emocional, e é claro que o emocional reflete no físico. Então, esse último ano da escola foi um ano muito penoso, muito, que eu corri muito, eu estudei muito, e fim de semana estudava, e aí tinha simuladão, e aí tinha prova geral, e aí então, na verdade, a gente estudava de segunda a sábado, porque sábado eu ficava metade do dia dentro do colégio também fazendo simulado pro Enem, fazendo simulado pro PAS, que é um tipo de vestibular que tem lá na Unimontes, vestibular seriado da Unimontes, fazendo simulado, que eu nem fazia o PAS porque eu tinha saído no primeiro ano para ir morar com meu pai, então eu não tinha feito o seriado, só que eu participava dos simulados porque os simulados ajudavam com o vestibular da Unimontes, né? Então eu ia para os simuladões, pro vestibular da Unimontes, eu ia para os simuladões do Enem, eu ia para tudo, eu estava participando de tudo, eu estava estudando de todas as formas, eu estava no colégio de 7 às 10h30, de segunda a sábado. Eu tava vivendo isso. E foi nessa época, inclusive, que eu comecei a fazer virote estudando. E quando eu não tava fazendo virote para estudar, eu tava fazendo virote para ler os livros que eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui muito de ler sagas, sequências, trilogias, livros, até mais que isso. O pessoal que gosta de literatura fantástica sabe que é no mínimo 3 livros. Começa com 3, é no mínimo, né? As histórias de literatura fantástica normalmente são sequenciadas. Então, assim, tava lançando livro novo, eu queria saber, eu queria ler imediatamente. Então, se eu tava estudando demais e eu queria ler meu livro, eu ia passar uma noite inteira acordada para ler o livro. E aí foi a época que eu comecei a virotar, para estudar e para ler. Então, eu tava fazendo tudo de errado que eu podia fazer. Tinha diminuído as coisas que estavam funcionando e que eram positivas.
e ainda estava com esse plus da ansiedade. E é claro, hoje eu consigo olhar para trás e entender que tudo que aconteceu em 2010 foi determinante para a crise que eu tive em 2011. Que aí agora a gente chega lá. Chegamos em 2011. Infelizmente, chegamos no ano da crise.